Imagina que você está diante de um paciente com um sangramento que exige de você a tomada de decisão em relação a como conduzi-lo. É natural que a gente use ferramentas como TAP, TTPA, INR, para tentar avaliar se o problema é aqui e ali. Mas lembre-se que na cascata de coagulação a gente tem esses valores aí. Mas o processo da coagulação, o fenômeno de coagulação, vai muito além. Eu preciso recrutar fator, beleza. Mas depois que ele está ativado, existe plaqueta, fibrinogênio, fibrina, sustentação do meu coágulo, degradação do coágulo enquanto eu produzo coágulo. Porque se eu só produzir, eu saio de um extremo para o outro do problema, né? De alguém que não coagulava para alguém que coagula demais. Você percebe que é injusto tentar avaliar com precisão esse processo só com TAP e TTPA, com TAP e NR, dosando um ou outro fator especificamente? O tromboelastograma vem como uma ferramenta muito mais robusta para você fazer essa avaliação com muito mais precisão. Eu vou te mostrar como é que a gente interpreta isso aqui. Essa foto traz para a gente alguns nomes que eu quero te apresentar. O primeiro deles, em laranja, a gente tem o CT, é o Clotting Time. É o pedaço do exame que se refere àquela primeira etapa de recrutar os fatores de coagulação, seja da via ex ou intrínseca, até que eles sejam de fato ativados e eu dê play no vídeo, beleza? Começou o processo. CFT, que está em rosa, é o Clot Formation Time. Uma vez que eu recrutei fator e ativei, como é que é o desenrolar da formação do trombo agora? Plaqueta, fibrinogênio, fibrina, é isso que ele mostra. E essa linha alfa que você vê na tela é basicamente o grau, a velocidade com que eu desenvolvo o meu trombo. Esse MCF, que é o Maximum Clot Firmness, a representação gráfica da qualidade do trombo, o tamanho do trombo, a estabilidade do trombo. O A10 que está na tela aí é simplesmente a representação do tamanho naquele intervalo de tempo de como é que estava o trombo, né? Uma informação complementar. E no final a gente tem essa linha para baixo, esse ML, que é o Maximum Lysis. É basicamente o quanto eu degrado o trombo. Agora que nós já demos nomes aos bois, eu quero te mostrar uma foto que resume a nossa aula inteira, tá? O tromboelastograma traz para você duas formas simples de analisar inicialmente: extem e intem. Extem é como se fosse extrínseca tromboelastometria e o intem é a parte intrínseca, ok? Então ele separa já extrínseca de intrínseca. Qualquer uma das duas, se o resultado lá na frente é normal, a gente vai pensar que pode ser alguma causa externa, um sangramento ativo mecânico, uma hipotermia, uma acidose. São coisas que interferem nas minhas etapas de coagulação. Será que é um problema com a plaqueta que eu não consigo ver? Será que é uma deficiência do fator de von Willebrand? Se eu pegar só o extem, olha lá, se eu tiver CT aumentado, clotting time aumentado, significa que eu tenho uma dificuldade de recrutar e ativar os meus fatores de coagulação. Seria, por exemplo, uma deficiência dos fatores de coagulação? Se eu olhar o meu ML, aquela linha do final, se essa linha tiver com uma inclinação grande, mais que 15%, eu estou degradando o meu coágulo rápido demais. E é por isso que esse paciente está sangrando. Será que eu tenho uma hiperfibrinólise? Olha que ferramenta legal que vem para sanar essa dúvida. Esse chamado APTEM é a introdução na minha amostra de uma proteína chamada aprotinina, que é um antifibrinolítico. Ou seja, ela tira a capacidade das minhas proteínas tradicionalmente fibrinolíticas de atuarem. E isso gera um resultado. Se eu corrigir a minha linha, eu percebi que agora eu tenho uma hiperfibrinólise, provavelmente por essas causas, dessas proteínas que a gente viu. Agora vamos imaginar que eu coloquei lá, beleza, via extrínseca ou intrínseca agora, pega os dois, mas eu percebo que o meu CFT ou o meu MCF, ou seja,
a velocidade de formação do trombo, ou o trombo formado, a qualidade, a firmeza dele, estão ruins. Qual será o problema? Será que eu não tenho fibrinogênio suficiente para que eu converta e faça fibrina e a rede de fibrina se forme? Percebe que essa dúvida cabe? Outra ferramenta que o tromboelastograma traz é o FibTem. Coloca na minha amostra uma coisa que tire a plaqueta da cena e deixa só fibrinogênio. Se eu pegar e o MCF, o Maximum Clot Firmness, estiver baixo, eu já sei que o problema é fibrinogênio. Não funciona? Ou será que eu não tenho fibrinogênio? Agora, deixei só fibrinogênio e deu certo, eu já sei que existe um problema em outra etapa dentro desse cenário. Por exemplo, a qualidade da plaqueta. Será que eu estou usando antiplaquetário? Será que eu tenho uma doença de von Willebrand? Agora cai para o outro lado do gráfico. Olha que legal isso aqui. Nessa parte do INTEM. Se o meu CT tiver aumentado, aí você fala, eu já vi isso. No outro exemplo a gente pensou a deficiência dos fatores. Mas desse lado, lembra que aqui é sítio de atuação da heparina. Será que é um sangue heparinizado? Ah, esse paciente está com uma intoxicação por heparina e é por isso que ele está sangrando. Se eu colocar o EpiTem para funcionar, se eu corrigir o valor do CT, eu já sei o problema. Tirei a heparina da cena, o problema resolveu, o problema é heparina. Então é um sangue heparinizado. Agora, tirei a heparina da cena e mesmo assim o clotting time está aumentado, deficiência dos fatores de coagulação. Eu tentei colocar para você de forma objetiva a importância de saber isso aqui, já que isso aqui te dá uma ferramenta muito boa para saber manejar seu paciente com sangramento, uma coagulopatia. Valeu!